Os 60 anos do golpe militar, o Brasil reflete sobre as profundas cicatrizes deixadas por esse período de sua história. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas brasileiras depuseram um governo democraticamente eleito, mergulhando o país, assim, em mais de 2 décadas de regime autoritário. Os brasileiros testemunharam, violações dos direitos humanos, censura à imprensa, perseguição política e a extinção dos movimentos sociais. Para quem sobreviveu à tortura e à ausência de familiares, ficou a dor e a luta por justiça, liberdade e respeito aos direitos humanos. Desculpa, gente, é porque tem assim quase 50 anos que a gente não se vê, mas é uma história muito dolorosa pra gente. Quando a gente volta a falar, é um filme que passa na cabeça e as pessoas, eu mesmo não resisto, eu choro sempre. Visitar o passado é mexer numa ferida que jamais cicatrizou, dor que Dona Diva carrega por décadas. Desde o desaparecimento da irmã, Dinaelza Santana Cordeiro foi arrancada do convívio social durante a ditadura militar em 1974. Ela fazia parte do movimento estudantil, foi perseguida, torturada e morta. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu sei que eles morreram, eu sei onde eles... Eu vou a Jiquié, eu vou levar flores do túmulo dele. Mas a Dinaelza a gente não tem aonde ir, não tem aonde chorar a morte dela. Nós não fizemos esse processo. Se viva estivesse, Dinaelza teria feito 75 anos de idade agora, em 22 de março, apenas alguns dias da data em que o golpe militar aconteceu no Brasil. Ela está entre os 32 baianos que simplesmente sumiram. De quase metade deles, não há rastros até hoje. Em 1º de abril de 1964, o cenário se transformou no Brasil. De repente, ruas e avenidas de várias cidades foram ocupadas pelas tropas militares. Na ocasião, o então presidente João Goulart foi deposto. Era o início de um regime de exceção que durou 21 anos. Progressivamente, houve um aparelhamento real da repressão. O que eram apenas prisões aleatórias, sem direitos a habeas corpus, sem julgamento, passaram a se transformar progressivamente em ferramentas duras mesmo de eliminação das liberdades. Inicialmente da própria liberdade de ir e vir, com as prisões em grande quantidade, e na sequência, aquilo que é o lado mais bárbaro da política, as torturas, os assassinatos em massa, as perseguições. Então, a humanidade ela vive um retrocesso real durante esses períodos ditatoriais. O Brasil viveu um retrocesso profundo. Nós migramos de uma democracia ainda nascendo, ainda amadurecendo, para mergulharmos na barbárie. Somente nos primeiros meses, ao menos 50 mil pessoas foram presas no país. 20 mil enfrentaram sessões de tortura, segundo o levantamento feito pela Comissão Nacional da Verdade. O escritor Emiliano José aponta o Forte do Barbalho, em Salvador, como um dos palcos da violência. Eu fui levado para a sala do comando. Nesta sala já estava preparado o pau de arara e a maquininha de choque. Então fui colocado no pau de arara, você fica de cabeça para baixo como um frango fica para ser assado e submetido aos choques elétricos de uma maquininha, que é o momento mais duro, é o dos choques onde atinge até o fundo da sua alma, A ditadura, no entanto, não explodiu de uma hora para outra. O golpe veio para pôr fim à ascensão de movimentos sociais, por exemplo, que soavam como ameaça aos privilégios da elite. Nós entramos em 64 no regime militar, numa sociedade profundamente desigual, e saímos, em meados dos anos 80, numa sociedade igualmente desigual, profundamente desigual, em que uma parte da sociedade come, tem acesso à educação de qualidade, tem acesso aos benesses, que são trazidas pelo avanço da tecnologia, e uma outra parte da sociedade não. Continuou à margem do processo, sem ter acesso aos recursos mínimos de sobrevivência, de dignidade humana, de educação de qualidade. 60 anos depois, os traumas daquela época atormentam o dia a dia de quem viveu momentos sombrios e até hoje ainda há muito para ser esclarecido.
Nós temos aqui Mário Alves, que é um baiano jornalista. Ele foi preso no Rio de Janeiro do ICOD. Jorge Leal Gonçalves, Sérgio Landu Furtado, foram presos no Rio de Janeiro e ninguém sabe o que foi feito com os corpos dele. É meu dever, como sobrevivente, não esquecer este período e nunca esquecer os companheiros que foram mortos, as companheiras que foram mortas pela ditadura. Relembrar sempre, para que aquele momento não se repita. Uma vida não é suficiente para você apagar o que é a violência, né, de uma tortura, de um filho desaparecido, de um parente que perdeu, né, assim, o rumo da sua vida, da sua carreira. Então isso é muito doloroso. E eu continuo insistindo, né? Não esquecer é uma forma de fazer justiça. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Belíssima reportagem do repórter Gabriel Nascimento. E ainda falando sobre esse assunto, uma marcha do silêncio vai ser realizada aqui em Salvador para lembrar o golpe militar que completou 60 anos. A Marcha do Silêncio vai sair às 5 horas da tarde da Praça da Piedade, passando por toda a Avenida Joana Angélica e chegando ao Monumento dos Mortos e Desaparecidos da Ditadura Militar no Campo da Pólvora. Um protesto sem palavras, parentes e amigos e companheiros de 38 militares presos durante a ditadura militar vão caminhar com fotos das vítimas, levando flores, tochas e cruzes.